Olá, queridos, tudo bem? Professora Camila mais uma vez por aqui. É uma alegria estar mais aqui essa semana com vocês, para que nós possamos aprender mais e mais sobre servir ao Senhor, amém? Hoje é a aula 2, então, vamos falar sobre servir por amor. Isso mesmo. E para começar essa aula, um dado muito interessante é que nos tempos, do Antigo Testamento, existia uma lei, existia uma regra, onde as pessoas que tinham dívidas, tanto de moedas mesmo, de dinheiro, quanto de produtos, enfim, o que fosse, ela tinha a obrigação de pagar. Né? Não é como hoje, que tem esse negócio que se você fica tanto tempo sem pagar, depois de um tempo a dívida caduca, mas enfim, N situações que tem hoje em dia. Naquela época não, se você tinha uma dívida você tinha que pagar, não importa como, não importa se com dinheiro, com troca de mercadorias, ou enfim, se você não tivesse dinheiro, mercadoria, coisas que pudessem ser utilizadas como moeda de troca da sua dívida, você poderia perder, né, os seus bens, as suas posses, inclusive os seus familiares e você mesmo, né, a própria pessoa, poderia ser retida como meio de pagamento daquela dívida, ser escravizada, né, como meio de pagamento daquela dívida, certo? E existia a possibilidade do familiar, de um parente, quitar a sua dívida com o seu senhor, né, com a pessoa que você estava sendo escravizada. E aí quitava, você tinha a liberdade daquele senhor, mas você ficava escravo daquele seu parente, escravo daquela sua pessoa que você foi resgatada, escravo do seu redentor. Essa é a palavra, certo? E essas eram as duas situações. Ou você pagava a dívida, ou você era tido como escravo, ou sua família. E caso um parente te resgatasse, você ficava escravo dele. Né? A outra possibilidade era você aguardar o ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, pois nesse ano, no ano do jubileu, as dívidas eram perdoadas. Né? Então as pessoas poderiam, ali é como se fosse sustassem a dívida naquele ano do jubileu e a pessoa não devesse mais nada, certo? Então essas eram as possibilidades. E lá em Levíticos 25 ao 6, fala ali exatamente sobre essa questão, sobre se uma pessoa da sua família deve, você pode resgatá-la, e aí ela deixa de ser escrava daquele senhor e passa a ser do outro senhor, enfim, fala justamente esse esquema de troca e de libertação por meio desse resgatador, né, que quitaria a sua dívida, né? E sobre o povo hebreu existia uma determinação que dizia, inclusive está lá em Êxodo 21, 1 ao 6, e fala assim: são os seus estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos lhe servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá, mas se entrou casado, com a sua esposa sairá. Se o seu senhor lhe der mulher e ela lhe der luz e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o seu escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair de forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira. E ao seu senhor furará a sua orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Olha só, sobre o povo hebreu existia essa lei, essa determinação. Ele poderia ser tido como escravo por 6 anos, e no 7º ano, né, ele sairia. No 7º ano ele teria como se fosse a carta de euforia, né, poderia sair, mesmo não tendo quitado literalmente a sua dívida, né. E aqui fala-se que quando dá esse período de 7 anos, a pessoa ela é considerada livre, ela não é considerada mais escrava. Ela pode ir embora quando ela quiser, né? Ela pode pegar suas coisas e ir embora. Mas aqui fala sobre que se essa pessoa declarar o seu amor ao seu senhor e aos seus filhos, à sua mulher, ele será apresentado aos juízes, e lá ele vai ter a orelha furada, e a partir daí ele vai servir para sempre por amor ao seu senhor. Olha que tremendo isso, né?
Então, essa regra de libertação dos escravos que ficavam 6 anos presos e depois eram libertos, chamava Ano da Remissão, tá? E a orelha era furada, essa orelha furada, ela firmava uma aliança perpétua com o seu senhor. E ele continuaria servindo em sua casa e seria sustentado e honrado pelo seu senhor todos os dias da sua vida. Olha que tremendo isso. E esse Redentor, né, que diz aqui nas Escrituras, nós conhecemos um Redentor, né, nós fomos libertos por esse Redentor, né, que é o Senhor Jesus, que foi o sacrifício da cruz que comprou a nossa liberdade, né, porque nós como homens, por conta do pecado, nós somos escravos do Satanás, nós nascemos como escravos de Satanás, por conta do pecado lá atrás no Jardim do Éden, né? Nós somos tidos como escravos de Satanás, né? Até o momento em que nós nos encontramos com esse Redentor, que é Jesus Cristo, e que pagou um alto preço na cruz por mim e por você, pelas nossas vidas, para que nós fôssemos considerados livres, né? E assim como esse povo que no 7º ano tinha uma liberdade gratuita, nós pela graça fomos salvos, sem merecer nós fomos salvos, né? Nós fomos resgatados. E da mesma forma com que essa pessoa poderia sair com essa liberdade e viver a vida que quisesse, se ela amasse o seu Senhor, ela poderia ter a orelha furada, né, ter uma aliança perpétua com esse Senhor e servi-lo pelo resto das suas vidas. Nós temos a mesma oportunidade. Nós somos resgatados, nós somos libertos pelo sacrifício da cruz. E nós temos a mesma oportunidade de sermos livres ou de servir perpetuamente ao nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Olha que tremendo isso, né? Ser um servo de orelha furada é ser um servo que, apesar de ter a oportunidade de ir embora e ser livre, fazer o que quiser da sua vida, escolhe, porque ama o seu Senhor acima de todas as coisas. Sobre tudo que nós vamos falar hoje, guardem essa palavra, guardem esse termo, servo da orelha furada. Por amor, escolheu servir ao seu Senhor por toda a sua vida. Que nós possamos fazer essa escolha na nossa vida, mesmo podendo escolher qualquer outro caminho, que nós possamos ser servos da orelha furada e amar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Amém? Vamos seguindo. Então, lá em Colossenses 1, 13 e 14 fala assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transladou para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a nossa redenção e remissão dos nossos pecados. Olha só, a palavra aqui nos lembrando que nós fomos remidos, que nós fomos resgatados e que nosso Redentor é Cristo, né? Que nós somos redimidos graças ao sacrifício de Cristo na cruz por nós. Né? Então, olha que tremendo isso. A redenção, ela foi um ato de compra, um pagamento pela nossa dívida do pecado. Olha só que tremendo isso. Jesus pagou pelas dívidas de cada um de nós. Mesmo antes de nós conhecermos, ele já pagou pelas nossas dívidas, pelos nossos pecados. Nós já somos livres, né? O que está em xeque aqui é o que nós fazemos com essa liberdade. Nós levamos a vida do jeito que queremos levar, fazemos as nossas próprias vontades, fazemos nossos próprios desejos, ou nós escolhemos ser servos da orelha furada e servir ao Senhor que nos resgatou, que nos rendeu, que nos libertou por toda a nossa vida, né? Lá em Colossenses 2, 14 e 15 fala assim: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e tendo despojado dos principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Olha que tremendo isso. A cruz de Cristo, ela nos trouxe a redenção. A cruz de Cristo nos trouxe a libertação que nós precisávamos do pecado, da morte, né? E nós precisamos enxergar o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, né? A palavra redenção, ela quer dizer resgate ou remissão. E ela significa readquirir uma propriedade perdida.
Olha só que tremendo. Nós somos propriedades do Deus Altíssimo, do Senhor dos Senhores, dos Reis. Mas quando o pecado entrou na humanidade, nós fomos escravizados por Satanás. Nós viramos escravos de Satanás. E Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos resgatou, ele nos redimiu e ele nos adquiriu e deu posse novamente das nossas vidas ao Senhor. Que bênção, né, gente? Glória a Deus. Então, para a gente se tornar servos por amor a Cristo, nós temos que ter algumas coisas, algumas características. Primeiro, renunciar à nossa liberdade. Veja que esse homem que está relatando em Êxodo 21, 1-6, tinha a possibilidade de fazer o que ele queria da sua vida, porém ele escolheu a boa parte, que era ficar e servir perpetuamente o seu Senhor por amor, né? Então, leiam ali Mateus 17, 25-26, tá? Sobre essa questão de renunciar à liberdade, né? Aqui diz assim: entrar no reino de Deus é algo mais profundo do que nós temos percebidos. Envolve a entrega total, irrestrita das nossas vidas. Ser escravo por amor significa renunciar à própria liberdade e viver para cumprir a vontade de Deus, nosso Senhor e Salvador. Esse Mateus 17, 25-26 fala sobre uma parábola, uma passagem em que Jesus, Pedro é abordado por um cobrador de impostos no templo para que ele pagasse os seus impostos e o de Jesus também. E Pedro fica na dúvida e vai questionar Jesus sobre se Jesus deveria ou não pagar os impostos. E Jesus ensina a ele que ele, sendo filho de Deus, ele não é o filho de Deus, é o filho do Rei dos Reis. Ele habita no templo, ele vive no templo. Ele é o dono, o pai dele é o dono do templo, ou seja, ele não tem que pagar impostos a ninguém, porque quem paga impostos são os estranhos. Os filhos dos reis não pagam impostos. Os filhos dos reis não têm que dar satisfação da sua vida para outros, para estranhos. Quem é filho é livre, desfruta do palácio, desfruta da vida com o pai, né? Desfruta da vida com o rei. Então, no caso, Jesus não teria que pagar nenhum imposto. Mas ele diz assim lá em Mateus 17, 27. Mas para que não vos escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, e encontrarás um estáter, né, em alguns falam uma dracma, né, enfim, uma moeda, né, toma e dá-me, por mim e por ti, né. Então Jesus, ele era livre, ele não tinha que dar satisfação da sua vida a ninguém, nem tinha a obrigação de pagar os impostos, mas porque ele não queria escandalizar, ele não queria criar um caso ali naquela situação, ele disse a Pedro: vá, pesque um peixe, abre a boca dele e vai ter lá o que é correspondente ao meu e o seu imposto, para que nós não venhamos escandalizar, para que nós não venhamos gerar um conflito, uma contenda por conta dessa situação. Então veja que Jesus, mesmo ele sendo filho e sendo livre, não devendo nada a ninguém, ele fez o que era o certo dentro daquela sociedade, porque quem é filho, quem é um servo por amor, de orelha furada, abre mão da sua liberdade, do seu direito, pelo bem do reino de Deus, pelo bem das outras pessoas, né? Lá em Mateus 18, do 1-4, fala assim: naquele momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a em meio deles e disse: com toda certeza eu vos afirmo, que se não vos converteis e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Né? Então veja que Jesus, ele poderia ser soberbo naquele momento ali e dizer: eu sou o filho de Deus, eu não tenho que pagar nenhum imposto, eu não tenho que obedecer a vocês, eu não tenho que fazer nada que vocês me mandem. Mas não, ele foi humilde, apesar de toda a sua soberania, e ele acatou as ordens e as regras, as leis daquele tempo, né? E nós muitas vezes ficamos aí criando contenda, confusão, porque nós achamos que nós temos o direito de falar o que quiser, e nem sempre a gente tem que falar o que quer. Algumas vezes a gente tem que ser humilde
e seguir o exemplo de Jesus aqui, né? Então, a expressão-chave desse texto que fala em Mateus 18:1-4 é se tornar humilde. A humildade é uma característica-chave para um servo por amor, para um servo de orelha furada. Bem? Lá em... algo muito importante sobre essa passagem também, é importante lembrar que, apesar de Jesus ele ter a oportunidade de ele fazer o que ele quiser naquele momento, ele abriu mão da sua liberdade, né? Para servir os outros, né? Para que não causassem um mal-estar aos outros. Né? Olha que tremendo isso. Sobre essa questão de servir aos outros, né? Um escravo, ele é alguém que tem que servir, mas um servo é alguém que vive para servir. Essa é a diferença de quando nós somos escravos, nós somos obrigados a servir. E quando nós somos servos, nós vivemos para servir, né? Essa é a maior diferença, né, entre um e o outro. E ali vocês vão ter no materialzinho de vocês ali a diferença que o escravo tem que fazer e o servo faz, ou ele consegue fazer, ele faz porque ele ama servir, né? Essas diferenças, né? Uma das características é um servo luta por seus direitos. Um escravo, ele luta pelos seus direitos. E um servo abre mão dos seus direitos. Naquele momento ali que Jesus foi confrontado, ele abriu mão do seu direito de filho de um rei, de coerdeiro, né? De tudo aquilo que o Senhor tem sobre o céu e a terra, para que não causasse um mal-estar no meio daquelas pessoas, né? Jesus, ele com esse exemplo, né? Ele esclareceu que não é o que entra pela boca que é um pecado, mas sim aquilo que sai da boca, né? Isso ele explicou numa outra passagem, num tempo em que as pessoas estavam discutindo sobre o que os cristãos estavam comendo, sobre estar comendo de uma carne de origem, de procedência duvidosa, né? E aí Jesus explicou, gente, vocês estão muito preocupados sobre o que as pessoas estão comendo, mas o problema não é o que elas estão comendo, mas assim o que elas estão falando, o que elas estão dizendo, o que elas estão fazendo por aí, né? E muitas vezes a gente olha muito para isso, para o visual, para a vida que as pessoas têm externamente, para aquilo que vê nas redes sociais. Mas espera, não é isso o importante. O importante é o que essas pessoas estão realmente fazendo das suas vidas, o que essas pessoas estão falando, se elas estão sendo sal e luz por aí ou não. Não importa se elas estão gordas, são magras, se elas têm um carro do ano ou não tem, não é isso que faz dela uma pessoa melhor ou não, né? Então Jesus estava trazendo essa essência também sobre as pessoas, que não é importante. O externo não é importante, não é o que sai que é importante, mas assim é o que entra, o que está dentro do nosso coração, o nosso caráter, né? Então vamos lá, primeiro a gente falou sobre a renúncia, segundo aqui sobre ser servo. Mais que adoração é ser obediente, né? Então, mais do que adorar a Deus, servir a Ele, é ser obediente a Ele, né? E é um dos principais pontos sobre isso, né? Viver é para obedecer ao Senhor, né? Deus, ele espera de nós mais do que um culto de lábios, Ele quer a nossa obediência. Jesus, ele amou os fariseus o suficiente para lhes dizer a verdade. E olha que as verdades de Jesus eram duras, mas elas eram necessárias para que houvesse transformação no meio das pessoas, né? Vocês podem ver essas palavras duras lá em Marcos 7, do 6 ao 7, tá, gente? Tem bastante leitura nessa aula, tô dando algumas para vocês fazerem aí, pra gente poder ficar dentro do tempo, tá? Tem algumas características de um servo por amor, né? São 3 classes de serviço no reino de Deus. Primeiro, serviço por amor, né? O amor de Cristo nos constrange. Pelo sacrifício na cruz de Jesus, nós somos constrangidos em amor a servi-lo, porque nós somos tão amados, que não tem como nós só recebermos esse amor e não transmitir esse amor de volta para as outras pessoas que estão ao nosso redor, amém? Lá em João, João 3,16 fala sobre essa questão do amor, né? Paulo, quando ele fala de Jesus, do amor de Cristo, ele fala como alguém que foi constrangido por esse amor e teve a sua vida transformada por ele, né?
A segunda classe de serviço no reino de Deus, serviço por privilégio. Eu já falei sobre isso na aula passada, né? Servir a Deus é um privilégio. Nós temos que ter esta consciência de que nós não estamos fazendo um favor a ninguém, mas nós estamos tendo o privilégio de servir em nome do Senhor Jesus para a expansão do reino de Deus nessa terra, para que vidas sejam salvas. Amém? Faça uma leitura lá também de Romanos 8,17 sobre esse assunto, tá, gente? Terceiro, então, pilar ali sobre o servir com amor é o serviço por responsabilidade, né? De forma alguma devemos negligenciar as coisas que Deus tem deixado em nossa responsabilidade, né? Nós somos abençoados e agraciados com dons e talentos vindos do Senhor, e a negligência não utilizá-los eles em prol da expansão do reino, em prol de que vidas sejam salvas, né? Servo não é um título que se ganha, mas sim um estilo de vida de total entrega, como o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Gente, na segunda-feira vamos fazer a nossa reflexão sobre aquilo que a gente viu hoje.